Senta que lá vem a história. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Júlia, eu sou professora de História e bem-vindos ao Se Liga Nessa História. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as revoltas que aconteceram na República Velha. E essa aula ela vai ser especialmente para meus alunos do Prestes vestibulares, oi meus amores, porque eu não consegui terminar esse conteúdo e eu vim gravar um videozinho para vocês falando um pouco sobre isso para não deixar vocês na mão. Bom, vamos lá. Como vocês viram no print que apareceu antes de eu começar a aparecer, a gente tem algumas rebeliões que a gente vai falar. A gente vai falar do contestado, a gente vai falar do cangaço, a gente vai falar das greves, a gente vai falar da chibata, vamos falar de Canudos, da vacina. A gente já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Bom, vamos começar pela revolta do contestado. A revolta do contestado ela vai acontecer de 1912 até 1916, na região do contestado, que fica entre o Paraná e a Santa Catarina, que era uma região de interesses de muitas pessoas. Interesses dos madeireiros da região, por ser uma área de muita mata. Era uma área de interesse de uma empresa americana para construir uma ferrovia. E era de interesse das pessoas morarem lá também. Era uma região de vaga, digamos assim. Era uma região que estava meio vaga e as pessoas vieram morar. Com a construção da ferrovia, a gente vai ter esses trabalhadores que vão trabalhar na construção vão ficar lá para se morarem, assim, se alocarem. Mas os interesses dos homens, dos madeireiros, vai contradizer com esses interesses das pessoas, porque eles querem, na verdade, explorar a área para conseguir madeira e não que as pessoas morem lá. E nesse meio tempo, com esse clima meio de agitação popular, vai surgir uma Miguel Lucena Boaventura, um ex-soldado do exército, que era conhecido como Monte José Maria, que ele pregava uma sociedade igualitária e ele era meio que um curandeiro e um muito beato. Que vai surgir agora a ideia dos líderes messiânicos, que são líderes com caráter messiânico, assim, de líderes com caráter, uma mistura de líder político com um líder religioso, com caráter de pregar, assim, uma profecia, mas uma, tipo, o fim do mundo está próximo, o sertão vai virar mar, porque Dom Sebastião vai voltar, algumas coisas assim, de previsões de futuro. E o que vai acabar acontecendo é que, liderados pelo José Maria, eles vão entrar em conflito tanto com os madeireiros quanto com a República, que via eles como agitadores e possíveis monarquistas e que eram um perigo para a República. E eles vão ser dizimados porque eles tinham poucas armas e poucas infraestrutura para lutar contra. Essas pessoas matou cerca de 6.000 pessoas. E é muito importante a gente falar um pouco sobre isso, gente, que na República Velha a gente vai ver ao longo dessas questões das revoltas, em que a maioria das pessoas morreu muita gente, principalmente as pessoas pobres. Então é importante lembrar disso. Bom, agora a gente vai seguir a ordem que tá aqui no nosso print, que é o cangaço. O cangaço, ele é um movimento diferente de uma rebelião, mas ele é um movimento de banditismo social, onde existe o roubo, mas existe um caráter social. Quase que um Robin Hood, uma versão assim de tipo... de uma ideia de roubar dos ricos, de ir contra os coronéis do Nordeste, que eram grandes poderosos. Por isso que existe também uma questão que a população apoia o cangaço, o bandeirantismo. Bandeirantismo não, gente, disfarça, louca. O cangaço. Essa questão de se sentir representada por alguém que esteja vingando as desigualdades sociais. Mas a gente não pode esquecer que o cangaço, os homens, os cangaceiros, eram homens violentos, estupravam muitas mulheres quando invadiam vilas
Então, existe essa questão do banditismo social, mas a gente também tem que lembrar que é um movimento muito violento. Eu vou deixar aqui depois um quadrinho com um trecho recomendado do livro do Jorge Amado, sobre um pedaço de um dos meninos do Capitães da Areia que vai ser cangaceiro. É bem legal para ter uma dinâmica, mais ou menos, como funciona. Não é um relato verídico, mas é legal a gente fazer essa ligação entre a literatura e a história. E é muito interessante essa ideia de como o cangaço é visto pelo Jorge Amado. Então, o cangaço, eu acho que é um movimento que a gente tem menos coisa pra falar. Talvez as greves a gente tenha menos coisa pra falar também. Porque o cangaço, por mais que ele seja um período longo, ele é muito mistificado, assim. A gente vê muito em filmes. O Auto da Compadecida, eu acho que é um exemplo clássico, que o cangaceiro é perdoado, né, pela Virgem Maria. Então, existe uma romantização do cangaço como uma coisa meio Robin Hood, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter críticas a relação a isso, entender o que esses homens eram capazes, entender que existem sim razões sociais, existia sim uma vingança de classes, mas também existe uma questão violenta, principalmente contra as mulheres sofriam muito em relação a isso, elas eram defloradas, que na época se dizia ser estupradas, então é importante essa crítica ao movimento. Mas eu vou ter que ser muito sincera, eu não sei muito sobre bandeirantismo. Bandeirantismo, gente, que coisa louca, tô falando de bandeirante, não. Sobre o cangaço, eu sei muito pouco. E eu vou deixar aqui. Eu vou tentar fazer uma pesquisa melhor, talvez trazer um vídeo mais completo sobre o cangaço. Vou tentar ler nas férias alguma coisa sobre o cangaço e trago pra vocês. Mas, assim, em vias gerais, quando a gente fala de vestibular, assim, é mais isso, entender o contexto, entender como funciona esse grupo. Às vezes é mais importante o panorama do que as especificidades. Bom, voltando ao nosso print, a gente vai falar das greves. Isso é uma coisa muito importante lembrar. Apesar do Brasil, nesse período, no período da República, é um período de grande exportação agrícola, a gente não pode esquecer que existem algumas indústrias no país, principalmente em São Paulo. E a gente tem uma forte influência dos imigrantes nessas indústrias. Existe até uma teoria de que, graças às experiências da industrialização na Europa e às ideias do sindicato, a gente vai começar a ter as greves aqui no Brasil, porque os imigrantes exportam essa ideia do sindicato. Eu não sei até que ponto essa teoria ela é tão efetiva ou não, mas eu acho interessante comentar e mostrar, assim, que existem trocas de conhecimentos entre a Europa e o Brasil no século XX. Hoje, dando aula, um aluno me perguntou como é que eles poderiam saber essas coisas. E existiam trocas, as pessoas vinham, as pessoas iam. O mundo, ele não é globalizado no mesmo nível de hoje em dia, mas ele é, de uma certa maneira, globalizado e as pessoas existem trocas de conhecimento. E as greves, elas vão acontecer principalmente porque a gente está passando pelo período da industrialização no Brasil. É uma industrialização muito pequena e de caráter muito exploratório do proletariado. O proletariado tem que trabalhar muito para ganhar pouco. E as pessoas começam a reivindicar seus direitos. Como toda greve, a gente vai ter a greve geral em 1917. E a ideia, mais ou menos, é essa. Bom, seguindo o nosso print, aqui, se eu não me engano, está a Revolta da Chibata. E a Revolta da Chibata eu não quero explicar, porque eu quero deixar aqui vinculado um vídeo muito maravilhoso, gente, de verdade. Esse vídeo é incrível, do Meteoro Brasil, que é um canal maravilhoso que eu adoro eles. E eles fizeram em parceria com um canal que faz os historinhas em 8 bits, que é aquele formato do Mario Bros, assim, bem antiguinho, falando sobre a Revolta da Chibata. E ele é um vídeo extremamente sensível e muito bonito. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu vou dar um panorama geral, que é a revolta dos marinheiros de baixa patente da Marinha Brasileira em relação aos castigos corporais, principalmente a chibata, de herança escravista em homens negros, majoritariamente negros, que eram essas patentes mais baixas, liderados pelo João Cândido. Inclusive tem uma música linda na voz da Elis Regina sobre ele. Então eu vou deixar essas coisas linkadas aqui, porque eu acho que, mais do que eu ficar falando pra vocês, e eu vou também deixar aqui embaixo
os nossos materiais de aula, livros didáticos, coisas do tipo que a gente sempre tem, pra vocês darem uma consultada, mas eu acho que esse vídeo e essa música falam muito mais do que qualquer palavra, e eu acho muito bonito o jeito que o Meteoro Brasil traduziu a Revolta da Chibata. Então eu vou deixar pra vocês, e eu acho que isso é o que eu mais bonito de deixar nessa aula gravada pra vocês, é esse vídeo, porque ele é extremamente sensível. Bom, no nosso print agora a gente está em Canudos. Canudos é a revolta mais antiga e ela vai do finalzinho do Império até o começo da República. Canudos é muito marcado por um nível de agressão extensa da República, de massacrar esse lugar, porque ele vai envolver algumas coisas que vão contestar muito tanto a igreja quanto o Estado, quanto os fazendeiros, que é o Antônio Conselheiro ser um beato não ortodoxo em relação à igreja, estar conquistando pessoas para viver num lugar mais igualitário, para fugir da seca do Nordeste e das más condições de vida em relação aos próprios trabalhos, nas fazendas, tudo. E eu acho que o mais incrível de Canudos, quando a gente pensa em Canudos, é que eles eram pessoas comuns e eles começam a viver numa sociedade mais igualitária, assim, com um beato que fazia suas próprias missas, tudo. E não é uma... Isso é uma coisa muito importante, eu acho, de se dizer sobre as nossas revoltas, né, dessa aula. É que essas revoltas, elas não são por motivos políticos. A gente vai ter revoltas de motivo político na Era Vargas, mas principalmente na elite. Quando existem revoltas populares, a gente vai ver revoltas de caráter prático. São revoltas assim, tipo, eu não quero tomar vacina porque eu não sei do que é isso. Eu quero melhores condições de vida, eu não quero morrer de seca. Eu tô cansada de ser explorado. E Canudos é exatamente isso, sabe? As pessoas estão indo morar num lugar mais igualitário porque elas estão sendo exploradas e elas estão sendo extremamente desrespeitadas, assim. E quando isso acontece, irrita os fazendeiros por eles estarem perdendo seus trabalhadores e também estarem a igreja se irrita por estar perdendo seus fiéis e o Estado entende aquilo como uma afronta monarquista. Isso é uma coisa muito importante, porque o Antônio Conselheiro vai falar muito do Dom Sebastião. Dom Sebastião morreu na Batalha de Alcácer-Quibir, na guerra, nas Cruzadas, porque ele era um rei português muito carola, muito religioso, e ele vai lutar contra os muçulmanos, ele morre. E fica no imaginário que ele vai voltar para salvar o reino cristão. E o Antônio Conselheiro falava isso, e era entendido como se fosse uma ideia monarquista. E também a república recém-instaurada vai se sentir muito atacada. E vão atacar 3 vezes Canudos. Das 2 primeiras vezes eles resistem. Na 3ª vez eles morrem totalmente, assim, eles são dizimados. E eu acho que a coisa mais importante a se lembrar dessa aula é entender o quanto as pessoas pobres foram massacradas por reivindicar direitos básicos. Eu acho que o que a gente mais pode perceber na república oligarca é que realmente ela não é república para todos. Ela não é uma coisa pública, ela é uma coisa quase que privada para uma elite, e a população mais pobre, ela está no mesmo lugar que ela sempre esteve, de pobreza. Não importa se fosse no Império, não importa se fosse na colônia. Existem poucas mudanças efetivas nesse caráter social do nosso Brasil nesse período. E isso é muito triste. Bom, se a gente voltar no nosso print, aqui em cima tá a revolta da vacina. Mas a revolta da vacina a gente também já tem um vídeo aqui. Vai ficar aqui embaixo, linkado. E nesse vídeo eu explico um pouquinho mais como funcionou a revolta da vacina. E com isso eu acabo o nosso resumo muito rápido. Realmente, gente, é um resumo muito rápido, assim, porque obviamente a gente poderia passar horas falando de Canudos, horas falando do contestado, fazendo análise de entendimento de como essas
rebeliões mostram a desigualdade social, o caráter da república, mas em fatos efetivos elas são muito, não muito simples, mas elas são muito objetivas. E eu vou deixar aqui recomendado também para vocês ouvirem o podcast do Presidente da Semana da Folha de São Paulo, que fala um pouquinho também sobre essa questão principalmente de Canudos. Eles têm um episódio muito bom de Canudos para a revolta da vacina. E eu vou deixar aqui embaixo alguns vídeos de professores dando aula sobre isso. E vou tentar achar alguns livros sobre cada revolta, porque eu acho muito importante. Eu sei que o Shevchenko, que é um historiador muito incrível, tem um livro sobre a revolta da vacina. Inclusive, o Victor, que vai dar aula pra vocês, me deu uma aula com esse livro, ele é muito bom. Mas é isso, e eu espero que vocês tenham gostado. É um resumo muito rápido. Beijo pra vocês. Eu volto daqui um mês, que eu vou viajar agora, eu volto daqui um mês. Então eu espero que vocês curtam muito as aulas do Victor, que vocês se divirtam e estudem bastante, e depois curtam as férias, porque vocês merecem. Vocês estudaram bastante esse semestre, vocês merecem descansar. E é isso, beijo, se cuidem, tomem vacina, porque hoje em dia a gente sabe como funciona a vacina. Sejam antirracistas e tomem cuidado com o mundo. Beijo.